Olá, estudantes da segunda série. Eu sou a professora Ilana daqui do Centro de Mídias. Como vocês já estão aí acostumados, eu venho falar aí de matemática financeira, de educação financeira sustentável, né? Educação financeira em conexão é o nome do nosso componente. Vou pedir aí para o nosso diretor colocar o resumo, como sempre eu faço no começo das aulas. O aprofundamento é a matemática conectada, a unidade curricular é a educação financeira sustentável e o componente é a educação financeira em conexão. Lembrando que essa UC, ela tem quatro componentes curriculares, e esse é o primeiro aí, educação financeira em conexão. A gente tem o empreendedorismo, influência na mídia da vida dos jovens e fenômenos gráficos aí, que fala dos gráficos. Então vamos lá, a atividade 4, nós estamos na introdução 3, essa é a terceira aula da atividade 4. Vou tentar aqui retomar para vocês. Para quem estiver assistindo agora aí esse vídeo, vou tentar fazer uma retomada do que aconteceu aí. Na atividade 1, a gente falou bastante sobre desejo e necessidade. Dessa diferença, se a gente consegue aí diferenciar o que a gente deseja, o que a gente deseja, o que a gente necessita, né? O que realmente é necessário aí para minha vida. Será que tudo que eu desejo eu posso obter? Então, a atividade 1 foi baseada nisso. Lembrando que a gente tinha que fazer uma cartinha aí com projeto de vida e simular como eu me via daqui 5, 10, 15 anos ou mais. Como eu me via? Como eu me vejo? E como eu me vejo como pessoa e financeiramente falando, né? Quanto que eu devo guardar de dinheiro, quanto que eu devo gastar aí atualmente, para a gente poder concretizar o nosso projeto de vida. Falando aí em finanças, né, se a gente quiser construir algo ou obter algo, ter algo, quanto que a gente precisava guardar. A gente falou muito na atividade 2, a gente falou muito em meta, sonho e prazo. Quanto que a gente colocou aí de prazo para realizar uma meta, para realizar um sonho? Quanto que a gente queria aí, quanto tempo a gente demora para adquirir algo, né? Lembrando que o sonho e o projeto de vida, ele pode mudar e conforme os meses, conforme os anos, ele não é concreto, ele não está aí engessado. O nosso projeto de vida, ele vai mudando. Na atividade 3, ainda na atividade 2, a gente ganhou R$ 2.500 e tentou usar esse dinheiro com consciência. Se a gente queria pagar conta, se a gente não queria pagar conta. Uma dessas atividades aí, dessa sistematização ou desse desenvolvimento da atividade 2, era que a gente ganhou R$ 2.500 e como que a gente ia gastar? Será que a gente guardou aí alguma reserva? Será que teve alguma reserva para isso? Na atividade 3, a gente fez um jogo aí, uma trilha financeira. Tivemos aí a presença dos estudantes, falamos aí de trilha financeira. Então, cada casinha do tabuleiro era uma carta, e essa carta era uma conta a pagar ou uma conta a receber, um bônus, um presente da família. Ou tinha até celular, será que era bom comprar ou não era? Dentro dessas cartinhas tinha duas decisões a ser tomadas, a decisão 1 ou a decisão 2. Geralmente a decisão 1, né, era a decisão que a gente andava mais casinhas, e a decisão 2, não eram em todas as cartas, mas na maioria, a decisão 2 a gente pagava multa caso a gente não tivesse dinheiro e voltava aí algumas casinhas. Então tinha decisão 1 e decisão 2 na atividade 3, e agora a gente já está na atividade 4. Começamos a falar de índice. Será que esses índices influenciam aí na nossa vida? Então, nós estamos na atividade 4, lembrando que ela tem 3 etapas: introdução, desenvolvimento e sistematização. Desenvolvimento e introdução. Então, ela está dividida em 3, nós estamos na introdução 3. E na atividade 4, nós começamos a falar de INPC e IPCA. Então, os índices que medem nosso poder de compra. Será que a gente compra muito? Será que nosso carrinho está cheio? Será que nosso carrinho está menos cheio, está mais vaziozinho?
em 2022. Lembrando, a gente já passou 2 aulas, a gente já assistiu alguns vídeos, lembrando que no decorrer dos anos, o nosso poder aquisitivo de compra ele muda conforme a inflação. Então vamos lá, o objetivo da atividade é começar a compreender os índices que influenciam no nosso poder aquisitivo. O IPCA, o INPC e hoje a taxa Selic. Vocês já ouviram falar em taxa Selic? A taxa Selic, ela complementa aí o IPCA. O IPCA, ele existe, o IPCA é um índice da inflação, né, se é alta ou baixa, e a taxa Selic é uma taxa de juros. Nós vamos ver essas duas taxas hoje, esses 2 índices aqui, ó, esses 2 índices financeiros. Nós vamos retomar aí, então, na atividade 4, a gente tem aí a rotação por estação. Então, a gente tem aqui, ó, rotação por estação. E a gente dividiu a classe aí em 4 estações. Na primeira estação tem um artigo para ler, aqui é um artigo. A segunda estação é um vídeo, que esse vídeo eu mostrei. Na terceira estação é os 40 anos do IPCA. E aqui é um outro vídeo. Quando cada um estudar, então a sala vai estar dividida em 4 grupos. Então aqui pode ter 6, 6, 6 e 6, né? Grupos de quanto a professora quiser, lá quanto vocês quiserem. E aí vocês vão assistir e fazer um relatório aí do que vocês assistiram. Depois, o vídeo 1 vai apresentar aí para todo mundo. O vídeo 2 vai apresentar para todo mundo. O vídeo 3 é rotação por estação mesmo. Ou apresenta, ou na verdade, se você que está na estação 1 passa para a estação 2, se você que está na estação 2 passa para a estação 3, e se você que está na estação 3 passa na estação 4, e a professora sistematiza todos, porque ela vai ter visto os 4. Aí a ordem e como vocês vão se organizar aí na escola, a professora vê. Se você estiver assistindo esse vídeo sozinho, não tem problema. Assista os 4, vejam as 4 estações, e depois de ver as 4 estações, faça você mesmo o relatório. O que eu aprendi com isso? O que eu aprendi? O que eu aprendi de diferente que eu não sabia? Muita coisa. Isso você pode se indagar e se questionar. Muita coisa, tem coisas bem bacanas aí que é bom a gente rever. A gente sabe porque a gente convive com esses índices aí na nossa vida adulta, mas muita coisa estava guardada na minha cabeça e quando eu assisti o vídeo eu achei bem bacana. Então eu convido a vocês a assistir. Tá aí as 4 estações, isso consta no nosso material. É um material de apoio ao planejamento do aprofundamento. Esse material, hoje em dia, é só para o professor. Então, a gente tem aí a estação 1. É uma cópia de um artigo que trata dos índices. Que índices? O IPCA e o INPC. Esse é do IBGE e ele fala assim, é um artigo sobre inflação. Está disponível nesse link ou nesse QR Code aqui. Na estação 2, foi o vídeo que eu apresentei para vocês. O que é inflação? O IBGE explica, o INPC e o IPCA. O professor Osmar estava aqui comigo e ele achou o vídeo muito bacana. O vídeo é muito didático, bem explicativo, é bem para a faixa etária aí de vocês. Vocês vão entender perfeitamente. O que é inflação? O IBGE explica, o INPC e o IPCA está aqui disponível nesse QR. Na estação 3, que se você está na 1, depois passou pela 2, vai passar pela estação 3, o vídeo 40 anos do IPCA, a história dos índices, lembrando aí que o IPCA tem mais ou menos uns 40 anos. Disponível aí nesse link ou nesse QR Code. E a estação 4, quanto o brasileiro gasta e com o quê? O IBGE explica. Também é um vídeo bem bacana, eu convido vocês a assistir. Tá aqui o QR Code e tá aqui o link. Todos constam aí no nosso material de apoio ao planejamento e práticas do aprofundamento, que hoje a gente só tem o material do professor. Eu vou passar aí um videozinho que vai falar sobre a inflação e a taxa Selic. É um vídeo que nossos colegas aí do CIEB, que é aqui da formação de tecnologia, fizeram mão na massa. Vou apresentar para vocês. O que você tem a dizer sobre isso? É isso mesmo?
Então, vamos lá, Priscila, vamos entender primeiro o que é a inflação, né, e como ela impacta. O fato de você ir ao supermercado, você ir à feira, comprar um determinado produto, verificar que esse produto aumentou, não caracteriza inflação, né? Então, por exemplo, ele foi lá, ele estava acostumado sempre com aquele dinheiro comprar o chocolate e de repente ele não consegue comprar aquela mesma quantidade. Até mesmo os pais dos nossos alunos, né, os nossos professores vão à feira, vão à padaria e de repente com aquela mesma quantia em dinheiro não se traz mais a mesma quantidade. O fato da gente ter o aumento apenas de um determinado produto não caracteriza inflação. De repente pode ter sido um problema de logística, um problema de clima, um problema de um aumento de um imposto, e isso pode ter feito com que o preço do produto se elevasse. No caso, para ser considerado inflação, a gente precisa ter o aumento generalizado dos preços. Ou seja, a gente precisa com que vários produtos tenham o aumento de preços. Tá certo? E aí eu trouxe alguns exemplos que eu posso mostrar aqui na tela para todos vocês aí. Então, por exemplo, o arroz, o gás, né, o feijão, o combustível, tivemos aumentos sucessíveis aí, tá certo? Então, são produtos que, todos esses produtos, houve o aumento no mesmo tempo, e aí nós temos o efeito da inflação. Então, para ser caracterizada a inflação, ela precisa ocorrer um aumento generalizado dos preços e não apenas de um produto só, Priscila. Entendi. Então, por exemplo, o caso do José Eduardo, né? Que tentou comprar ali 2 barras de chocolate, que ele sempre comprava, né? Com o mesmo valor, é um produto só. Então, não configura inflação, é isso mesmo? Exatamente, tá certo? E aí tem uma coisa interessante que acontece na inflação. Por que ele não consegue comprar mais a mesma quantidade? Porque um dos efeitos da inflação é justamente a perda do poder de compra. Ou seja, antes, com o mesmo valor, você conseguia comprar uma determinada quantidade daquele produto ou de diversos produtos, porém, por conta do efeito da inflação, você perde o chamado poder de compra. Ou seja, você tem o mesmo valor, só que você não consegue comprar mais a mesma quantidade. Foi isso que aconteceu com ele. Então, ó, José Eduardo, respondida a sua pergunta, hein? Isso aí. Agora, vamos entender como é que funciona essa perda do poder de compra, né? Porque, por exemplo, você tem lá R$100, você vai todo mês na padaria, por exemplo, no mercado e compra alguma coisa com aqueles R$100. De repente, no outro mês, você já não consegue comprar a mesma quantidade. O que é essa perda do poder de compra? A perda do poder de compra é a capacidade de você levar a mesma quantidade de produtos naquele mesmo valor que você tinha antes. Tá certo? Então, eu trouxe um exemplo aqui para ilustrar para vocês. Vamos supor que você junta todo mês aí R$300, né? O seu pai, sua mãe, você mesmo, junta R$300 para ir ao mercado todo mês. E aí percebe que num determinado mês você consegue comprar, no mês seguinte um pouquinho mais, só que de um ano para outro, você percebe que você já não consegue comprar a mesma quantidade. O que aconteceu? O efeito da inflação, ou seja, a perda do poder de compra. No exemplo que eu coloquei aí no slide, você vai conseguir perceber isso daí. Então, vamos considerar uma inflação de 2021 aproximada de 10%, tá certo? Então, você tinha ali R$300, então você encerra 2021 com os R$300, guardando todo mês para você ir no mercado e tudo mais. Só que essa inflação, ela foi de 2021, isso é um número real, ela foi de aproximadamente 10%. Então, o que acontece com o seu poder de compra? Você perde o seu poder de compra em 10%. 10% de R$300 equivale a R$30. Então, você continua com os R$300 na mão, né, com aquela cédula de dinheiro, porém o seu poder de compra ele é reduzido para R$270. Por isso que muitas pessoas, elas quando vão ao mercado, principalmente de um ano para outro, ela percebe essa grande diferença, esse grande impacto. Ela leva a mesma quantia em dinheiro, mas ela percebe que não traz a mesma quantidade. E aí tem uma coisa interessante, por isso que a gente ouve falar tanto de reajuste salarial. Então, o aposentado, pensionista, né, determinadas categorias profissionais, todo ano tem o chamado reajuste salarial, o aumento do salário. Para que isso acontece? Justamente para tentar repor essa perda do poder de compra por conta da inflação. Entendi. Então, por exemplo, quando eu ia ao supermercado em 2021, fazia a minha lista de compras, né, dos produtos que eu precisava consumir ali da minha cesta básica.
Hoje, eu vou com o mesmo valor e já não consigo comprar os mesmos itens pelo valor que eu comprava em 2021. Então, a inflação, ela vai inserir efetivamente em cima disso. É isso, né, professor? Exatamente. Então, você vai perder aquele percentual. O ano passado, a inflação, ela fechou 2021 em aproximadamente 10%. Então, ou seja, nós começamos 2022 com 10% a menos do nosso poder de compra. Isso aí. Entendi. Tá certo? E o que seria o IPCA? Como que a gente pode estar descrevendo isso? E aí, uma coisa interessante, como é que a gente faz para representar, tá certo, a inflação? Qual é o índice que a gente utiliza para representar a inflação, tá? A gente utiliza o chamado IPCA. Deixa eu só voltar aqui. Isso aí. A gente utiliza uma sigla chamada IPCA, tá certo? Que a gente vai ver daqui a pouquinho o significado dessa sigla. Mas antes, a gente só precisa entender como é que funciona o mercado, como é que esse preço ele sobe, né? Como é que funciona isso? Existe uma lei chamada Lei da Oferta e da Demanda, tá certo? Oferta, só para a gente poder entender, a oferta é tudo aquilo que está sendo disponibilizado no mercado. Então pensa, eu, pessoa física ou pessoa jurídica, uma empresa, ela disponibiliza no mercado um determinado tipo de produto ou serviço. Um cabeleireiro, um posto de combustível, um supermercado, ou seja, disponibiliza um produto ou serviço. E procura ou demanda é a procura por aquele determinado tipo de produto ou tipo de serviço. Então, o pessoal que vai no cabeleireiro ou na cabeleireira, que vai no supermercado, que vai abastecer no posto de combustível, tá certo? E aí, como é que funciona essa lei no mercado? Como é que funciona essa balança, né? O ideal é sempre que a oferta esteja igual à demanda, mas não é bem isso que acontece. Normalmente, quando nós temos uma oferta grande, ou seja, muitos produtos à venda, a gente tem, do outro lado, normalmente uma procura menor por aquele produto. Quando a gente tem uma oferta muito alta e poucas pessoas interessadas em comprar, qual é a tendência do preço? Cair, o preço diminuir, tá certo? Isso você pode ver, por exemplo, nessas lojas, supermercados, né, que eles fazem aquelas promoções quando se tem produtos, grandes quantidades de produtos e poucas pessoas interessadas em comprar. Então, muita oferta, pouca demanda, ou seja, pouca procura, a tendência é o preço cair. Agora, isso também pode acontecer o contrário, ou seja, eu posso ter pouca oferta, ou seja, pouco produto ou serviço disponibilizado ao consumidor, e eu posso ter muita gente interessada em contratar aquele produto ou em contratar aquele serviço ou comprar aquele produto, como é o caso, por exemplo, da energia elétrica no Brasil, né? Nós sabemos que o nosso país ele não tem energia elétrica suficiente para toda a população, tanto que quando há escassez, o país vai lá e compra mais energia. Então, ou seja, eu tenho pouca oferta, mas eu tenho muita demanda, eu tenho muita gente interessada em comprar esse tipo de serviço. E aí, nesse caso, o preço ele sobe. Então, por isso que muitas das vezes nós temos esses aumentos elevados de preço por conta desses indicadores. E é assim que o comércio funciona. E aí, respondendo a sua pergunta sobre o índice, né, sobre a sigla IPCA, a inflação ela é representada pela sigla IPCA, como vocês podem ver aí na tela, tá certo? Índice de preço ao consumidor amplo, é o significado dessa sigla, e ela é representada em forma de um percentual, em forma de uma porcentagem, tá certo? Então a gente vai sempre identificar como 1%, 2%, 5%, ela vai ser sempre dada em forma de percentual. Eu vou até pedir uma observação, uma retificação aí, que na escrita eu acabei colocando aí percentual, né? Eu acabei misturando porcentagem com percentual e acabou virando essa mistura. Mas o certo é ou é percentual ou é porcentagem, porque o percentual é uma parte de alguma coisa do inteiro. Na verdade, professor Maurício, você criou ali um neologismo, né? Pessoal aí de linguagem, da língua portuguesa, quando a gente cria uma palavra nova por meio de palavras que já existem. Então, o professor Maurício, ele errou acertando, criou um neologismo. Parabéns! Isso aí, obrigado. Hashtag fica a dica aí para a aula de língua portuguesa, tá certo? Agora, o que acontece? Para que a inflação ela precisa ser controlada, porque senão a gente vai chegar àqueles momentos que a gente viveu no Brasil, no 1980, 1990, mais ou menos,
a gente vai viver aquelas épocas da chamada hiperinflação, que o pai de vocês, né, avós, pessoas com mais idade vão lembrar da época que ia no mercado, ia no supermercado e o fiscal estava toda hora trocando o preço dos produtos, tá certo? E aí o que acontece? Existe um órgão do governo, que é o chamado Banco Central, que ele é responsável por acompanhar esses indicadores, ou seja, o índice da inflação. E aí ele estabelece para todo ano metas. Então a gente tem uma meta para o ano de 2020, meta para 2021, 2022, e nós temos meta por alguns anos à frente. Nós já temos meta para 2023, 2024 e 2025. Então, qual que foi a meta? Eu trago essa informação que é interessante a gente entender, já que a gente está falando de inflação e tudo mais, entender um pouquinho da questão dos números, né? Eu trouxe aqui essa informação na tela para vocês. Nós vamos ver que existe uma expectativa para essa meta e a realidade. A expectativa é o que o Banco Central acha que vai acontecer, né, e trabalha para isso, e a realidade é o que realmente aconteceu. Então a gente percebe, por exemplo, que em 2021, a meta para o ano de 2021, segundo o Banco Central, era de 3,75 para a inflação, para o IPCA. Porém, nós fechamos 2021 com uma inflação de um pouco mais de 10%. Foi justamente esse percentual que a gente usou naquele exemplo lá dos R$300, tá certo? Então, a meta era 3,75%, um pouco mais de 3%, só que nós fechamos com um pouco mais de 10% ao ano, tá certo? Isso do ano passado. Pensando que a gente já fechou um ano com um IPCA muito elevado, a gente começa 2022 já pensando, né, o Banco Central já começa em pensar em formas de conter essa inflação, Priscila. E aí o que acontece em 2022? Nós temos também a meta para 2022 e a expectativa. A meta para 2022 começou em 3,5%, tá certo? Porém, há indícios que ela chegue até 6,5%, tá? Segundo os últimos números aí do começo de 2022, parece que o Banco Central vai mudar essa meta. Porém, até o último dado oficial que nós temos, que é do mês de março de 2022, a inflação ela já está um pouco mais de 3%, tá certo? Então, o Banco Central ele já começa a ficar de olho nisso, porque é um alerta para que a gente não termine o ano com uma inflação muito elevada, como aconteceu o ano passado. Certo? Que interessante, professor Maurício. E tem como controlar, tem como saber, tem como a gente se planejar para os próximos meses, para os próximos anos? Porque, como você falou, o Banco Central, ele já calcula, né? Já faz essa perspectiva para os próximos meses e até mesmo para o próximo ano. E a gente? O que a gente pode fazer? Como que controla isso? Exatamente. O Banco Central, ele é um órgão que precisa ficar de olho ali no que está acontecendo no mercado. Então, ele precisa tentar atingir a meta estabelecida. Pode ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos, mas ele precisa atingir a meta. Então, para isso, sim, existe um controle do Banco Central. Ele tem um instrumento que ele utiliza para conter a inflação, que é a famosa taxa Selic. Não sei se você já ouviu falar, Priscila. Eu já ouvi falar. Eu costumo ler muitos noticiários, né? Mas eu não sei exatamente o que significa. Será que os nossos alunos sabem? Boa pergunta. Vamos fazer o seguinte, então. A gente já falou o que é a inflação, já entendemos como a inflação funciona, e agora a gente vai descobrir que existe uma forma de conter a inflação utilizada pelo Banco Central, que é através da taxa Selic. Você, aluno e professor, sabe o que é a taxa Selic? E aí eu pergunto para você, será que você sabe o que é a taxa Selic? Hoje na aula nós vamos aprender aí um pouquinho, mas no decorrer dessa atividade 4 eu vou sempre estar falando INPC, IPCA e taxa Selic, porque a atividade 4 é composta por isso. Vou explicar para vocês aí a taxa Selic, vamos ver aí se abre um pouco, mas eu vou estar falando aí no decorrer do desenvolvimento e da sistematização. Então tá aí, a taxa Selic, ela é muito importante, acho que todo mundo aí já deve ter ouvido falar pelo menos um pouquinho. A Selic é a taxa básica de juros da economia. É o principal instrumento de política monetária utilizado pelo Banco Central para controlar a inflação. Então, se a gente fala de dinheiro, se a gente fala a nível nacional, né, a nível do país, a gente fala de Selic. Se as coisas estão muito caras ou se estão muito baratas, influencia tudo aí na Selic.
E isso daí vai influenciar por conta do nosso IPCA. Vamos continuar lendo. Ela influencia todas as taxas de juros do nosso país. Todas. Taxa de juros cambial, se a gente for comprar, né, um dinheiro, se a gente for viajar e quiser comprar algum dinheiro de fora, a Selic influencia. Como as taxas de juros dos empréstimos, dos financiamentos, das aplicações financeiras e do câmbio. Então, se a gente estiver falando aí de pegar um dinheiro com o banco, depende da Selic, aí o juros está maior ou menor. Se a gente for fazer um financiamento de um veículo, né, de uma moto ou de um imóvel, a Selic influencia. E se a gente for aplicar também, se a gente quiser aí colocar R$300 aí para aplicar, também a Selic influencia. Falando em Selic, então, como funciona? Isso daqui está disponível no site do Banco Central. Então, está aqui, ó. Se vocês quiserem clicar no link, está no site do Banco Central. Como funciona a Selic? Quando sobe, então, quando a taxa Selic sobe, os juros cobrados aí nos financiamentos, nos empréstimos e nos cartões de crédito ficam mais altos. E é óbvio porque subiu. E o que isso acontece? Se tudo fica mais alto, ela desestimula o consumo e favorece a queda de inflação. Então, o que acontece aí se desestimula o consumo? Ninguém compra. Se tiver as coisas muito caras, então, taxa Selic subindo, tudo muito caro, ninguém vai comprar, vai ficar todo mundo guardando, ficar na retaguarda, porque não tem como, a gente não tem esse poder aquisitivo, a gente não consegue comprar. Agora, e se a taxa Selic estiver descendo? Então, se a taxa Selic cair, então, se a taxa Selic, quando cai, então, tomar dinheiro emprestado fica mais barato, os juros nessas operações ficam um pouco menores. E o que acontece quando as coisas ficam um pouco mais em conta? A gente começa a gastar mais. E isso aí tem tudo a ver com o IPCA e a Selic, que é o complemento aí do IPCA. Então, se a gente estiver falando aí de quando cai, né, se a gente fizer de juros mais barato, de financiamento, a gente tem um poder de compra maior, a gente vai sair gastando. Vamos lá. Taxa Selic nos últimos 10 meses. Em janeiro de 2021, lembrando que a gente estava numa pandemia, então o comércio estava fechado, todos nós estávamos em casa, a gente saía pouco, né, tinha menos consumo. A taxa Selic estava de 2%. E aí ela só foi aumentando durante aí a pandemia. Lembrando que no final de outubro a gente já voltou à escola. Ou foi, acho que foi em junho, né? Aqui as coisas já estavam um pouquinho abertas, um pouquinho mais abertas. Junho, agosto, setembro, ó, e foi só subindo. Só subindo aí Nunca aconteceu de quase 10 meses ela subir tanto assim, sempre subindo. Aqui em maio de 22, quando eu elaborei a aula, era uma previsão. Eu vou abrir agora o site do Banco Central para vocês. Previsão. Eu vou abrir agora para a gente ver a Selic. Isso daqui é previsão. Vamos ver quanto que ela está hoje. Vou abrir aqui. Já deixei aqui no jeito. Então, hoje ela fala assim, ó, o comitê, que é o cupom, que a gente vai falar isso mais vezes. Hoje a taxa Selic é o 10º aumento seguido e hoje ela está em 12,75. Maio de 2022, aqui, ó, 12,75% aí sendo preciso em maio. Lembrando que essa, quando eu elaborei a aula, era uma previsão 13, então a previsão quase aí deu certinho com o que está acontecendo, 12,75. A relação entre a inflação e a Selic. Então, aqui, ó, em 2020, 4,52. Lembrando que em março a gente foi para casa, né? A Selic baixa. E em 2022, 3,24. E a Selic aí a média de 1,75. Tenho Agora com Vocês, que eu sempre deixo aí para vocês. Então, o Agora é com Vocês, o falso e verdadeiro. Façam aí, coloquem aí no diário de bordo de vocês.
O que a gente aprendeu? Taxa Selic e INPC, os índices. Não esqueçam de avaliar nossa aula. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima.